Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica na Prática, aula 12, módulo 1, o assunto tensão e corrente. Vamos lá? A maioria das pessoas, mesmo os técnicos, faz uma confusão entre tensões e correntes, misturando volts e ampere, e com isso podem ser levados a falso entendimento de muitas coisas que ocorrem numa instalação elétrica. Para entender bem eletricidade, seja ela a de uma instalação comum ou mesmo de um circuito eletrônico complicado, o ponto fundamental é saber diferenciar tensão e corrente. Por este motivo, mesmo visando fazer deste nosso curso algo que trate apenas de coisas práticas, para um bom entendimento dessas coisas, precisamos então abrir de quando em quando um espaço para explicar algo teórico. Se bem que isso possa parecer maçante, observamos então aos nossos alunos a necessidade de entender bem as próximas linhas, para que no futuro não seja um daqueles técnicos, entre aspas, entendidos, que fala muita besteira, como, por exemplo, dizer que a corrente de uma tomada ela é de 110 volts, confundindo-a com a tensão e coisa semelhante, que só pode levar o cliente mais esclarecido a desconfiar de suas competências. Evidentemente, a confiabilidade de um profissional ou mesmo do trabalho de alguém que mexa com eletricidade, porque gosta ou porque necessite, está no correto entendimento das coisas. A confiabilidade de um profissional, ou mesmo do trabalho de alguém que mexa com eletricidade, está no correto entendimento das coisas. Mas vamos ao que interessa: corrente e tensão. A eletricidade ela podem ser usada para transportar energia. Por quê? Porque ela podem se movimentar através dos fios de metal. Desta forma, quando um fio elétrico está conduzindo eletricidade, existe nele o movimento ordenado de minúsculas partículas de eletricidade denominada elétron. Observe com atenção a figura ao lado. Chamamos aos movimentos ordenados destas cargas, toda no mesmo sentido, de corrente elétrica. Corrente elétrica, movimento ordenado destas cargas, toda no mesmo sentido. A corrente é, portanto, o fluxo da eletricidade nos fios e nos aparelhos que estão funcionando, e ela é medida numa unidade denominada ampere, e abreviada pela letra A maiúsculo. Não existe, portanto, a tal corrente de 110 volts. Lembre-se sempre que falamos em corrente, a unidade é o ampere e é abreviada pela letra A maiúsculo. Uma corrente, para se estabelecer por um fio, ela precisa de uma força externa, ou seja, de algum tipo de ação externa que empurre as cargas. Preste atenção, aluno. Uma corrente, para que se possa estabelecer num fio, ela precisa de uma força externa, ou seja, de algum tipo de ação externa que empurre as cargas elétricas. Esta pressão externa, ou força externa, ela é denominada tensão elétrica e é medida em volts e abreviada pela letra V. Assim, a tensão ela é a causa da corrente, e a corrente é o efeito. Sem uma não pode haver a outra. Veja, entretanto, que podemos estabelecer uma tensão num fio elétrico, mas sem circular corrente alguma. Na ponta do fio,
A tensão, ela se manifesta e fica à espera de que alguma coisa seja ligada para que a corrente possa passar. É mais ou menos o que acontece nas tomadas de força de nossas casas. Nela pode existir uma tensão elétrica de 110 volts ou então 220 volts, mas sem corrente alguma. A corrente, ela só vai existir no momento em que ligarmos a esta tomada alguma coisa, por exemplo, uma lâmpada. Observe a figura ao lado. Perceba que uma tensão maior significa uma pressão maior para a corrente. Tensão maior significa uma pressão maior para a corrente. É por esta razão que, se ligarmos uma lâmpada que foi projetada para funcionar com uma tensão de 110 volts numa tomada de 220 volts, ela provavelmente irá queimar. Por quê? Porque a pressão elétrica será demais, fazendo passar uma corrente maior do que ela possa suportar. Observe com atenção a figura ao lado. Este mesmo raciocínio é válido para outros aparelhos que seja ligado à tomada de 110 volts ou então 220 volts, conforme a tensão para a qual tenha sido fabricado ou para a qual tenha sido ajustados. Corrente e tensão são coisas diferentes. A tensão, ela está sempre presente numa tomada de energia, mas a corrente só circula quando ligamos algum aparelho. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.